Oi, gente. Mais uma vez é um prazer enorme estar aqui Mais uma vez é um prazer estar aqui conversando com vocês, essa tarde maravilhosa de luz, de solidariedade, fraternidade. E eu só posso agradecer a oportunidade de falar do Evangelho de Jesus. Hoje nós vamos nos ater numa passagem das mais conhecidas, que faz referência à porta estreita. Está lá no livro de Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição e espaçoso o caminho que a ela conduz. E muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. Está lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, um arrazoado, do Kardec e da contribuição dos Espíritos também. E quero dizer aqui por que Jesus nos exorta a escolhermos a porta estreita. Ora, é muito mais fácil a porta larga, é muito mais cômodo a porta ampla. Passa mais gente. Estamos muito mais pessoas. Mas por que Jesus fala, é para pegar a porta estreita? Quero falar aqui que na nossa humilde interpretação, a porta larga é o senso comum. O que é o senso comum? Em sociologia, a gente chama de senso comum o pensamento hegemônico da sociedade, que embora seja da crença da maioria, da opinião da maioria, não quer dizer que esteja coberta de verdade, que esteja embasada em verdade. E quando Jesus fala adentrar pela porta estreita, eu digo que não o senso comum, mas é o senso crítico. E crítico no sentido específico da palavra. Crítico de você fazer a análise criteriosa daquilo que você observa à sua volta e, baseado na sua tabela de valores, você se posicionar. Então, crítico não é aquele que fala mal de tudo. O crítico é aquele que analisa tudo. O senso crítico e cristão, evangelizado pelos ensinamentos de Jesus. Quero falar aqui um pouco também daquilo que nós pesquisamos junto com o Rodrigo Silva, no canal do Rodrigo Silva. Rodrigo Silva, ele é um pastor e um arqueólogo. Ele tem um programa no YouTube chamado Evidências, e ele faz arqueologia, que ele busca encontrar os locais ditos na Bíblia, tanto no Velho Testamento como no Novo, lá em Jerusalém. E tem uma passagem muito interessante, fala do tanque de Betesda. O tanque de Betesda, porque Jerusalém foi destruída várias vezes e reconstruída várias vezes. E eu quero dizer o seguinte, que a porta, essa porta estreita, nós podemos tentar identificar essa porta. Por que Jesus falou disso, porta estreita para os judeus daquela época? Porque tinham várias portas que davam acesso a Jerusalém. As principais eram em número de 12. E a menor das portas era a porta das ovelhas. Enquanto que os peregrinos... Jerusalém naquela época tinha cerca de 90 mil habitantes, o que era muito para uma cidade naquele tempo. Mas na época da Páscoa, por exemplo, os feriados, nas datas comemorativas religiosas do povo judeu, chegava a ter 1 milhão de pessoas por mês lá, passando. E tem o tanque de Siloé, que é um tanque enorme. O que é esse tanque de Siloé? Os peregrinos, para ir até o templo, chegavam do deserto, chegavam de outras cidades, eles tinham que se purificar. Porque os judeus eles tinham davam muita importância à questão da pureza, a pureza dos corpos e tal.
Tanto é que mulheres que haviam parido recentemente não poderiam adentrar algumas localidades enquanto não passasse lá a quarentena. E se você tivesse tocado em alguém impuro, por exemplo, alguém que tinha lepra, você também tinha que ficar um tempo sem tocar em ninguém. Então eles prestavam muita atenção nessas questões religiosas, que na verdade eram questões sanitárias. O tanque de Siloé passava os peregrinos para irem até o templo, fazendo os seus sacrifícios, suas ofertas a Deus, para fazer as suas orações. Então eles passavam, mergulhavam os pés e entravam de um lado e saíam do outro, e um ritual de purificação. Agora, a porta das ovelhas, a menor das 12 portas, ela não foi feita para passar as pessoas, foi feita para passar os rebanhos de ovelha, as ovelhas que seriam sacrificadas no templo. E a porta pequena, a porta estreita, é a porta daqueles que passam para serem sacrificados. É a porta do sacrifício. Sacrifício vem de sacerfício, que significa sair do mundano e ir para o sagrado. É o caminho para o sagrado. Então, a porta pequena, a porta das ovelhas, onde passavam as ovelhas que seriam sacrificadas. E Jesus diz que é para nós trilharmos pela porta estreita, pela porta que exige o quê? Mais sacrifício. Vou continuar essa narrativa sobre essa peculiaridade da Jerusalém. O que é que ficava próximo à porta das ovelhas? O tanque de Betesda. Betesda significa casa de caridade. E os arqueólogos identificaram o tanque de Betesda, que inicialmente, lá no tempo da reconstrução da Jerusalém, antes de 400 anos antes de Jesus, era um tanque para purificar as ovelhas. Eles entravam pela porta das ovelhas, passavam pelo tanque de Betesda, se molhavam ali, era mais um simbolismo. E depois iam para a área do templo serem sacrificadas. Com o passar do tempo e sob a dominação romana, esse tanque ele perde um pouco essa característica. O tanque de Betesda, para quem não se lembra, é aquele tanque em que Jesus chega a um homem que era paralítico há 38 anos e ele esperava o anjo tocar a superfície da água, que ela tremia, para poder se mergulhar e sair curado. E Jesus fala, levanta, pega a tua maca, a tua cama, vai e não peques mais. Voltando. Então, esse tanque de Betesda, que Betesda significa casa de misericórdia, na verdade é um espaço de culto romano, né? De culto romano ao deus Epícoro. Olha só a contradição da Velha Jerusalém. Pertinho do grande templo você tinha um templo romano de culto ao deus Epícoro, que é o deus da medicina e da misericórdia. Que os soldados romanos, das legiões romanas, eles cultuavam esse deus, pedindo proteção na batalha e pedindo que se curassem caso viessem ser feridos. Então, ali os arqueólogos, segundo o Rodrigo Silva, no seu canal Evidências, encontraram vários pertences, várias estátuas. Ali se transformou num local de culto pagão. E que se dizia que aquelas águas, quando elas mexiam, curavam, né? Era a crença. E os sacerdotes eles não tinham como exigir que aquilo parasse, porque vivia sob o domínio dos romanos. E Jesus vai lá, entra nesse local, vê ali um homem que há 38 anos era paralítico, queria ficar curado. E Jesus, como que falando o seguinte, sai daí. Isso não vai te salvar. Vem, levanta, pega a tua cama, né, tua maca, e vai. E era um dia de sábado, a passagem. É como se Jesus falasse,
filho, não vai ser cultuando outro Deus, um Deus estranho, que você vai obter a cura. Não é se afastando das crenças de Jerusalém, do Deus único, que você vai obter a cura, que você vai obter mobilidade. Isso fica como pano de fundo para a nossa conversa de hoje. Então, a porta estreita, a pequena porta que Jesus fala, os judeus já se colocam a cabeça, é a porta das ovelhas, é para quem vai para o sacrifício. Não é a porta das grandes entradas dos peregrinos, do senso comum, mas sim do senso evangelizado, daqueles que entram para o sacrifício pessoal, aqueles que vão fazer as escolhas. Quando Jesus fala das portas, porta larga ou porta estreita, ele está falando o seguinte: escolha o que você quer. Escolha o que você quer. Quando se fala de porta, se fala de escolhas. As decisões. Que o evangelho, por ser eterno, ele não é... Jesus, quando ele nos vê em nossa plenitude, em todo o nosso potencial. Ele não vê com os olhos de 2000 anos atrás, ele vê o Espírito eterno que chegará à perfeição relativa. Então Jesus, quando fala conosco há 2000 anos atrás, isso está válido para hoje, estará válido para aqui 2000 anos, porque o Evangelho, ele é atual, ele é verdade. Então, quando Jesus fala isso, qual é a sua escolha? A escolha da porta estreita, a porta do sacrifício, daquele de transformar o mundano em sagrado, do sacrifício. E há várias maneiras de sacrifício. Naquela época se matavam os cordeiros. E hoje quais são os nossos sacrifícios? Quando é que a gente hoje em dia vai escolher a porta estreita? Vamos ver alguns exemplos claros? Olha, chega um vizinho seu falando de uma fofoca, que uma vizinha foi pega em adultério, está saindo com outro. Qual é o seu comportamento? Qual é a porta que você vai pegar? Do senso comum de botar lenha na fogueira? Do senso comum de querer saber os detalhes? Ou do senso crítico evangelizado, do senso espírita, do senso do comportamento cristão? Não é problema meu. Não me venha com esse tipo de comentário. Quando você está numa roda de amigos e alguém vem contar uma piada sobre o negro, sobre a mulher loira, sobre o português, sobre o homossexual, toda piada produz uma vítima. Toda piada é eivada de preconceito, toda piada vem para machucar. Uma pessoa que tem uma deficiência mental ou uma deficiência física. Qual é a porta que você pega? A porta larga de rir com os demais integrantes daquela roda de conversa? Ou você se mantém em silêncio e sério não ri? Parece complicado, mas são nossas escolhas. Você está no ambiente de trabalho e você sabe que se você falar determinada coisa para o teu chefe, você vai prejudicar alguém e poderá obter alguma vantagem. Qual é a porta que você pega? A porta do senso comum, levar vantagem em tudo? Ou a porta do comportamento, do senso cristão, do comportamento evangelizado, de não falar mal de ninguém? Você acha uma carteira com documentos e uma quantia em dinheiro. O que é que você faz? Qual é a decisão? Qual é a escolha? Você pega o dinheiro para você e põe a carteira numa caixa do correio para que chegue até o dono? Ou você faz tudo o que você pode, estiver ao seu alcance, para encontrar o dono da carteira e devolver o dinheiro que não é teu? Sacrifícios simples do dia a dia. Não rir de uma piada jocosa ou de um comentário jocoso. Não fomentar a fofoca. Não mentir, não prejudicar o outro. Se colocar no lugar do outro.
ter empatia. É isso que Jesus está pedindo. Jesus não está pedindo grandes sacrifícios. Isso já foi pedido há 2000 anos atrás. Quando os cristãos iam para a arena, iam cantando. Iam para a arena e iam cantando, fazendo louvores a Deus e ao Mestre Jesus. E ajudaram o quê? A pavimentar a estrada do Evangelho. Porque todo mundo via, olha, eles morrem felizes, eles não têm medo da morte. Porque Jesus nos ensinou que a morte, ela é efêmera, que a morte, ela é transitória, que a gente vai e volta, que ninguém poderá chegar ao reino do céu se não nascer de novo. E que quando perguntam quem era ele, alguns dizem que é o Messias, que é João Batista, e Jesus naquele momento fala, João Batista é o Elias que há de vir e restabelecer todas as coisas. Então os judeus, eles eram reencarnacionistas. Eles acreditavam que a alma voltaria para cumprir toda a Torá, sem a qual não poderia ir para o reino dos céus, o paraíso. E a passagem no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, da porta estreita, o Kardec nos coloca lá que somente é compreensível aquilo que Jesus fala se a gente olhar sob a ótica, um contexto reencarnacionista. Aquele paralítico estava paralisado há 38 anos. Ele já tinha tentado de tudo, certamente ele já tinha tentado de tudo. Aí ele foi para o templo romano. E ele encontra quem lá? Jesus, o Messias, que adentra um templo romano para resgatar aquele que no desespero procurava uma crença diferente da dele. Como a gente conhece muita gente que é de uma religião, mas na hora do sofrimento vai buscar em outras religiões a cura e a solução para o seu problema. Jesus não mandou a gente bater para a porta se abrir, Jesus não falou para a gente procurar e a gente vai encontrar. Então, aquele homem foi no templo romano, na casa de misericórdia, do Deus Epicuro, Deus da medicina. E ele falou, vem. É como se ele falasse, não precisa entrar na água não. Eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Jesus chama para si a responsabilidade de nos guiar. Olha só que coisa maravilhosa. Ele foi categórico, ele foi emblemático, ele foi afirmativo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quando Pedro diz, tu és o Messias, e Jesus fala, não foi a carne nem o sangue que te falou isso, Pedro, mas meu Pai que estás no céu. Nós estamos falando do Evangelho de Jesus, um Evangelho transformador, que ele pede para que a gente saia do senso comum, do achismo, daquilo que é fácil de acreditar. Por que é fácil de acreditar? Porque nós sofremos um arrastamento para o nosso passado primitivista. Nós sofremos uma força de arrastamento para o nosso passado materialista. E é muito mais fácil descer a encosta rumo ao vale das sombras do nosso passado do que a gente se esforçar para subir a rampa, chegar ao cume da nossa elevação espiritual. É o que nós estamos tentando fazer nessa tarde de hoje. Mesmo distanciados, nós estamos aqui, olhando para cima, vendo onde nós queremos chegar. E quando Jesus, anotem aí que vai cair na prova, e quando Jesus fala, é a porta estreita, é para ter foco, é para ter objetivo claro. Quem tem TDAH, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, sabe o que eu estou falando? Se você tem algo que é muito amplo, você não sabe para onde que você vai. Agora, se você determinou, eu vou chegar ali, eu tenho o meu objetivo, eu tenho o meu foco, eu tenho determinação, eu vou conseguir chegar lá.
E aí é a porta estreita, porque não sobram outras alternativas. É a porta estreita, porque não sobram outras decisões. É a porta estreita do senso crítico cristão, do comportamento evangelizado, evangelizante, do comportamento daqueles que são ceareiros do Mestre Jesus, com todos os nossos defeitos, sim senhor e sim senhora. Porque Jesus não pede pessoas perfeitas. Ele pede pessoas de boa vontade. Caminhou entre os miseráveis, entre a escória da sociedade, porque os doutos, porque os doutores da lei, os sacerdotes, foram aqueles que mandaram crucificar e não venceram. Jesus é que venceu e vem vencendo até hoje. Muito obrigado por essa oportunidade de falar desse cara maravilhoso chamado Jesus Cristo. Muito obrigado. Boa tarde.